Estamos iniciando mais um episódio aqui do Papo de Empreendedor, do Núcleo de Jovens Empresários da Assiste de São Leopoldo, e hoje é uma pauta super, mega, ultra, power importante, que é falar sobre saúde mental, com a Leila e com a Jussara aqui. Mas antes disso, é claro que eu vou pedir para minha amiga Andresa se apresentar, e para quem não me conhece, meu nome é Nicolas, eu também faço parte da Assiste e do Núcleo de Jovens Empresários. Andresa, com você agora. Então tá um prazer recebê-las aqui no nosso podcast pra gente conversar nesse assunto que hoje vai render um pouco mais, né, também. Espero eu e para novas novidades que temos para os próximos anos aí, vai ser muito importante. Então, o nosso núcleo está dentro da Assiste, Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia da cidade de São Leopoldo, uma associação de classe empresarial que visa discutir pautas comuns e fortalecer os negócios da nossa região. E o Núcleo de Jovens Empresários tem o prazer, né, de ter os nucleados hoje que fazem, né, apoiam esse nosso podcast hoje. Rita Pavone Advogados Associados, Percom Contabilidade, Soler Energia Solar, AC Real Imóveis, Virando a Terra, RMAC Assessoria em Desenvolvimento, Like You, Premia Pão, Hamper Performance Humanizada, Shambhala Centro de Terapias Alternativas, MM Gestão Imobiliária e a V8 Ambiental. E o nosso patrocinador Master Sicredi Pioneira. Patrocinador Master Sicredi Pioneira. Aqui eu vou pedir só um detalhe da produção, apertar o play no nosso videozinho, eu acho que travou. Será que travou? Será que não travou? Vamos ver. Conhece Isadora? Aê! Foi, era assim. Mas estamos falando então hoje sobre saúde mental e é lógico, eu vou pedir antes de qualquer coisa uma apresentação dessas duas convidadas incríveis que a gente tem aqui falando sobre uma pauta mega relevante, de novo, né? E a gente funciona num formato bem diferente do que os podcasts tradicionais, que nós trazemos uma pessoa especialista no assunto, uma pessoa que também vem com um olhar que alinha com o assunto e vem com curiosidades também para trazer, para estimular, que vem com a visão também de quem está assistindo esse episódio, né? E eu quero pedir para vocês se apresentarem, Leila, Jussara, falar um pouco sobre vocês também. Fiquem à vontade. Então, eu sou a Jussara, eu estou aqui nesse podcast hoje muito feliz com esse convite maravilhoso, muita gratidão, né? Falar desse assunto que é saúde mental. Então, eu sou do Espaço Shambhala. Eu e minha irmã fundamos esse espaço há 2 anos e esse mês de dezembro agora nós vamos completar 2 anos, então somos jovens lá no espaço. Dia 6 de dezembro tem aniversário. E é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto, porque realmente todos os dias essa é a nossa realidade, através das nossas terapias lá no espaço, né? De estar recebendo pessoas, de estar ouvindo, de estar ajudando, de estar direcionando. Então é um assunto que realmente a gente está sempre estudando, buscando, aprendendo, e é isso que a gente veio falar aqui, trocar muitas ideias e aprender também aqui junto com vocês. Com certeza. Seja bem-vindo, Jussara. Obrigada. Eu sou a Leila Klim, eu sou psicóloga de formação e eu trabalho com consultoria na área de psicologia organizacional e do trabalho, me especializei nisso. Fazem 21 anos que eu sou proprietária da Guevante Psicologia Organizacional. E eu me interessei por essa área da psicologia já lá quando eu fiz meu estágio no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Isso faz muito tempo. Nossa. E eu descobri que o trabalho podia ser um promotor de saúde. E eu não quis me direcionar para a clínica, porque eu tenho uma veia talvez um pouco mais coletiva do que aquele, né? Na clínica, o atendimento só do paciente. Então, eu fui para a área de organizacional e do trabalho. E acho que foi uma escolha muito feliz. Eu sou muito realizada nisso que eu faço. Depois que eu comecei a trabalhar, propriamente, eu descobri que o trabalho também enlouquece. Com certeza. Não é que é verdade? É verdade. É. E fui construindo a minha carreira nessa ideia, assim, né? Eu ainda tenho um tanto de idealismo de achar que o trabalho precisa ser um promotor de saúde e, por conta disso, as organizações, as empresas, as instituições, elas precisam promover. Uhum. A saúde precisa ser intencional, esse processo. Então, é isso que eu faço. Eu trabalho com psicologia do trabalho. E com o eu, empresário, muito importante também, né? Também. Nossa. Somos trabalhadoras e trabalhadores antes de qualquer coisa, né? Antes de ser empresários e empresárias, somos trabalhadores. Com certeza. Isso que tu colocaste é muito importante, porque assim, eu me via como terapeuta holística, mas eu não me via como empresária, né?
Aí depois, começando a participar da Assiste, a entender mais esse mundo, eu vi, opa, tem outra coisa que eu também preciso fazer, né? Que é a parte do empreendedorismo, né? Então, a gente não se via assim. Isso porque eu venho também de empresas, né, que trabalhei sempre na área de recursos humanos, e depois que fui abrir o nosso local de trabalho. Então, isso muda a visão da gente também. Com certeza. Completamente, né? E eu acho interessante começar a falar sobre saúde mental e aqui, dentro do contexto associativista, dentro do contexto empresarial, de empreendedores, né? E aqui a gente comunica para todos os níveis de empreendedores, até quem ainda sonha em ser empreendedor, quer sonhar, bom, não vou usar as palavras. Os intras empreendedores também. Empreendedores também, mas para todos os níveis de pessoas que gostam desse assunto, né? De empreendedorismo, e falar de saúde mental nesse mundo é um desafio, com certeza é um desafio. Porque existem diversas crenças e valores estruturados na nossa sociedade sobre entrega, sobre trabalho, sobre, enfim, diversas coisas. E eu gosto de começar os nossos episódios perguntando para vocês, nas perspectivas de vocês, o que vocês enxergam hoje como aquela dor, digamos assim, não chamo de dor, mas aquele problema mais tradicional, mais corriqueiro, que chegam para vocês quando o assunto é saúde mental, independente se for individual ou coletiva, né? Saúde mental para trabalhar, né? Saúde mental no trabalho das pessoas. O que vocês enxergam que hoje isso é 100% do tempo, todo mundo, tá, beleza, mais um desse, né? Mais um que passa por isso. Eu vejo muito... Pode falar. Eu vejo muito assim, do que chega para nós. É incrível, mas dentro das próprias famílias, né? As pessoas têm, assim, uma crença de que, dentro dessa família se criou uma determinada profissão, as pessoas estão dando mais margem, ou o pai e a mãe estão sonhando que o filho seja isso ou seja aquilo, e aquele filho ou aquela filha, muitas vezes, ele não quer seguir aquele caminho. Então, isso é um grande luta mental daquela pessoa, que muitas vezes ela pensa assim, eu vou seguir o que meus pais querem, vou realizar o desejo deles e vou fazer isso e vou ser infeliz? Ou eu vou seguir o que eu quero, vou ser a ovelha negra da família e não vou fazer isso que eles querem. E vou ficar sendo mal vista, talvez. Isso a gente vê muito. É incrível, mas é muito forte ainda. O quanto que nós estamos presos nesse ambiente familiar e a gente está com dificuldade, às vezes, de dizer não. Eu não quero ser o que todo mundo é nessa família. Eu quero ser uma coisa diferente. E isso impacta muito na nossa saúde mental. Às vezes a pessoa vai se fazer medicina, mas ela não queria ser médica, ela queria ser influenciadora digital, né? E ela tá lá naquele curso horroroso para ela, naquele momento, isso em qualquer profissão. Então eu vejo isso que afeta muito forte a nossa saúde mental. E o quanto que a gente tem que se libertar dessas crenças que nós temos das nossas famílias para poder ser quem nós realmente queremos ser. Ótimo. Ótimo ponto. Eu vejo que há sobrecarga. É o excesso de qualquer ordem. E antes a gente estava falando um pouquinho sobre empreender e eu acho que é importante a gente distinguir. Uma coisa é em relação ao trabalhador, né? Ou intraempreendedor às vezes. Mas também a gente pensar em quem é o dono do negócio. E a gente se coloca muitas vezes como empreendedor. Eu sou empreendedora, eu estou começando meu negócio, eu preciso trabalhar de sol a sol, eu preciso lutar por isso, lutar por aquilo. E a gente deixa para um segundo lugar o fato de ser empresário, né? Que vai estar falando de uma gestão mais racional, de uma tomada de decisão mais aconselhada, talvez por especialistas. Eu sou da área da psicologia, entendo um total de 0 sobre finanças. Eu preciso de ajuda Estamos nisso. juntos nessa. Eu preciso de ajuda nisso. Vamos contratar a Andresa. Ou sobre comunicação, eu preciso de ajuda nessas coisas, né? E que enquanto empreendedora eu vou lá cheia de gás e vou tentando fazer e crio a minha planilha e faço minha forma de comunicação, que muitas vezes não é a mais adequada. E que quando eu me dou conta de que além de empreender eu preciso empresariar, eu entro numa outra pegada, né? Eu tenho uma outra visão um pouco mais racional. Eu faço parte do núcleo de empreendedoras, né, da Assiste. E a gente teve, dias atrás, o Empreendedores em Movimento, e eu fiz parte de um painel, e a gente falava exatamente sobre isso. Assim, tem uma frase sobre empreendedorismo que me marca já desde muito tempo, com a qual eu me identifiquei muito, e bota anos de análise daí para desconstruir isso, né?
que é a ideia de que o empreendedor é aquela pessoa que trabalha 80 horas para não ter que trabalhar 40. Né? Para tu não te submeter a uma ordem de alguém, às vezes da família, daí tu vai e trabalha muito mais do que seria o desejável. Mas, enfim, acho que isso em relação ao empreendedor. Em relação ao trabalhador, a sobrecarga, ela tá ali o tempo todo, né? Ela tá... As pessoas começam a trabalhar muito antes de bater o cartão e elas param de trabalhar muito depois que elas bateram o cartão da saída. Né? Elas têm o transporte, elas têm a dupla jornada, muitas vezes acontecendo, elas têm o trabalho que se leva para casa, porque se tu não te dedicar ao extremo, pode ser que tu perca algumas oportunidades em termos de promoção, em termos de desenvolvimento. Então, eu acho que a sobrecarga é o grande problema, né? Não é à toa, assim, que somos o país do burnout, não é à toa que somos o país do adoecimento mental, das crises de ansiedade, dos processos depressivos. Isso faz parte dessa sobrecarga. Então, eu acho que os excessos, eles estão ali superlotados. Quando eu estava na pandemia, eu me preocupava, porque daí tem o outro excesso também, né? Eu me preocupava bastante. Muitas pessoas foram demitidas, vocês sabem disso, né? Sim. Quem ficava, quem não era demitido, experimentava uma culpa, né? Porque o meu colega saiu e não eu. E precisava dar conta de um trabalho que não era só o dele. Então, a sobrecarga e o risco de adoecimento dessa pessoa também estava ali, né? Cotidianamente. Além daquela tensão, daquela perspectiva assim, será que eu sou a próxima? Então, esse contexto todo laboral, de sobrecarga, de um alto nível de exigência que se coloca sempre em relação às coisas, eu penso que é massacrante e que as famílias, às vezes, ajudam a piorar. Às vezes Às sim. vezes ajudam a melhorar. Mas, enfim, eu penso que é a sobrecarga. E aproveitando um pouco também sobre o que ela estava falando, eu acredito assim que a gente, às vezes, está muito... direcionado a fazer, né? Uhum. A gente não se dá o direito de parar, e eu acho que uma palavra-chave que a gente tem que ter dentro de saúde mental é a questão de equilíbrio, porque o ser humano vai ficar triste, o ser humano vai se frustrar, o ser humano vai ouvir não, as coisas não vão sair como a gente quer. Como eu resolvo tudo isso? Equilíbrio. Se eu estou triste, eu tenho que ter um equilíbrio para não entrar numa depressão, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, eu tenho que saber o que eu estou pensando, eu tenho que cuidar de mim nesse aspecto. Como eu cuido de mim? Eu cuido de vários aspectos do meu trabalho, nossa, eu super cuido, né? Mas como é que eu estou cuidando de mim como ser humano, como pessoa? Como é que está o meu lazer? Está em equilíbrio em relação ao meu trabalho? Tudo é o equilíbrio. Então, quando a gente coloca equilíbrio na vida da gente, as coisas começam a mudar. Quando eu tenho uma alimentação em equilíbrio, tudo é um aspecto, é o corpo físico, é o mental, é o emocional, tudo está interligado. As coisas não estão separadas na vida da gente. E quando eu posso lidar com tudo isso em equilíbrio, tudo vai melhorando. Por que eu não tenho direito, antes nos bastidores, a gente estava conversando, né, Nicolas? Por que eu não tenho direito de sentar no sofá e botar o pé para cima e dizer, agora eu não vou fazer nada? Por que eu não tenho esse direito? Por que a minha mente me cobra? Não pode, né? Então eu tenho esse direito. Por que eu tenho esse direito, às vezes, de olhar as redes sociais e me achar feia, me achar que eu preciso de uma plástica, eu preciso disso, que eu preciso daquilo? Porque eu estou me comparando. Isso é outro fator muito difícil e muito complicado para a saúde mental, a comparação. Eu tenho que me comparar só comigo. Como que eu estava ontem? Hoje eu estou melhor? Oba, que bom, palmas para mim, né? Não estou, então eu tenho que fazer algo para melhorar. Então, nesse sentido, eu acho que a saúde mental, ela pega muito também na questão desse equilíbrio. Olha, eu falei assim, ó. Então, o podcast de hoje não, tô brincando. Meu Deus, se você assistiu os primeiros 15 minutos desse podcast e não aprendeu nada, olha, amiga, eu tenho uma coisa pra te dizer. A gente já tá saturado em 15 minutos, imagina que a gente tem pra conversar ainda. Nossa, tem muita coisa. Gente, muito legal ouvir isso de vocês, porque é uma coisa muito engraçada. A Andresa atua com contabilidade, né? Você vem da Leila vem da área da psicologia, a Jussara trabalhando desde sempre com RH e agora tendo o espaço próprio dela. Eu trabalhando com consultorias empresariais também, que falam de performance humanizada. E é uma coisa que eu comecei a entender, não há muito tempo atrás,
é que quando a gente está inserido em ambientes que falam sobre isso, ambientes que tratam sobre esse assunto de uma forma genuína, a gente acaba pensando, poxa, não é possível que a galera não enxerga isso, não é possível que a gente não enxergue que o meu colaborador está em sofrimento, que eu, como empresário, empreendedor, tô em sofrimento, que eu tô sobrecarregado, que eu tô me comparando o tempo todo. A gente pensa, pô, meu Deus, né? Como é que a pessoa não enxerga? E é muito engraçado a gente trazer isso, porque tem a perspectiva do empresário de não enxergar esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui. E aí, como que vocês acham que esse empresário pode ver os sinais, né? Quais são esses sinais que ele pode ver tanto para si, de desgaste, de sobrecarga, de desalinhamento com o propósito pessoal, quanto ele entender os sinais da equipe, ele entender os seus sinais de sobrecarga do seu negócio, né? Como um negócio estruturalmente falando, institucionalmente falando, como um negócio que precisa ser rentável, né? E aí conciliar isso de, cara, eu preciso botar dinheiro no bolso meu, da empresa, dos colaboradores, e para isso eu preciso não surtar. Como é que eu equilibro essa balança? Como é que eu lido com isso? Isso é difícil a gente perceber os sinais, e até a gente estava gravando hoje o outro episódio falando sobre que às vezes tu não quer dar o braço a torcer, mas o teu corpo vai falar. Uma hora o teu corpo vai falar. Sem dúvida. Com certeza. Não fala, ele grita, né? Ele grita. E aí, como é que vocês enxergam isso? Esses sinais pessoais, institucionais, esses sinais do outro, meu? Eu vejo assim que o mundo do trabalho ele está passando por uma transição. Eu acho que desde que depois veio a pandemia, acho que as empresas tiveram que se remodelar muito, porque antes da pandemia, um trabalho online, muita gente não aceitava, né? Então isso já começou a mudar uma visão do empresário, de aceitar o colaborador em casa, dele não estar às vezes no escritório. Onde está meu colaborador? Mas ele está fazendo esse trabalho? Tá, né? Mas de outra forma. Então, eu acho que isso vem vindo uma transição, uma mudança na forma mental do colaborador, pensar do empresário, pensar. E eu acho que uma grande forma de estar medindo como o meu colaborador está, talvez seja através de pesquisas de clima, né? Como é que, às vezes, o empresário ele não vai poder estar lado a lado de cada colaborador, dependendo do tamanho da empresa dele. Empresa pequena vai proporcionar isso, chegar lá. Como é que tu está, fulano? Tá tudo bem, né? Na empresa que eu trabalhava, tinha um diretor que fazia isso. Ele parava do lado da mesa da gente e perguntava, tá tudo bem? Como é que tu tá? Mas nem sempre isso é possível, né? Então, uma pesquisa de clima, alguma coisa que vai te dar uma noção. O que aquelas pessoas estão sentindo? O que elas estão precisando? E, a partir disso, adequar dentro da empresa o que é possível ser feito. E eu acho que também, assim, a questão de... Tem empresas que têm setores, salas de descompressão, que chamam, né? Um momentinho fazer um reiki, um momentinho fazer uma massagem, né? Eu trabalhei em empresa que fazia isso. A gente tinha... Não estou bem agora, vou lá naquela sala fazer uma massagem. Então, é uma forma de também tu acessar mais o teu colaborador, ele sentir que aquela empresa é humanizada, ele sentir que ele pertence àquele ambiente e que sim, a empresa está preocupada com ele, não só com o trabalho que ele está ali para desenvolver, mas com o humano dele. Fazendo essas coisas, a empresa vai estar, ao meu ver, dizendo isso, olha, tu aqui é um ser humano. Acho que sim, acho que tem muitas ferramentas que se pode utilizar que são bem efetivas nesse processo, né? Fico pensando assim que tem um passinho atrás disso. Sabe quando tu tem um hábito natural, né? Tu acorda, esfrega os olhinhos, vai pro banheiro escovar os dentes. Aí daqui a pouco tu te casou e o teu companheiro, a tua companheira, ele não tem esse hábito. Primeiro bota a roupa e depois vai pro banheiro, tá? Ele faz um jeito diferente, não tá nem certo nem errado. Mas quando tu tá fazendo de um determinado jeito, tu funciona assim e é automático. Então, quando o empresária, quando o trabalhador tá lá superlotado de trabalho, batendo o cartão ponto às 8 horas, saindo às 18, pegando o filho na escola, voltando para casa, né, faz a jantinha ali. Quando o empresário está acordando às 5, vai para academia, e daí às 6 ele já está na lida, e daí, enfim, está no automático, está no piloto automático. Não está refletindo sobre. É um hábito. Precisa que venha um estranho, e aí entra a performance humanizada ou a consultoria, para dizer, um estranho para dizer, mas por que mesmo que tu precisa, assim, esfregar os olhinhos e escovar os dentes? Por que essa rotina? Por que essa dinâmica? Por que não uma outra?
sem um juízo de valor de ser certo ou errado, mas de trazer o estranhamento, tá? E é preciso que seja estranho, né? É por isso que muitas vezes nos processos de consultoria isso acontece, né? A gente percebe assim que tu está perguntando alguma coisa que para aquele contexto era óbvio que funcionava assim, e as pessoas não se dão conta daí que estão adoecendo. Porque elas ligaram o piloto automático e às vezes vem, né, eu já me deparei com ele em situações assim, aí um primo me perguntou por que eu fazia assim, tá, esse primo foi o estranho, sabe? Que fez toda a diferença na história, né? Então, eu acho que o primeiro passo, antes da pesquisa do clima, antes de algumas outras intervenções, precisa ter um estranho que diga assim, olha, por que mesmo que está fazendo assim? Será que dá para fazer de um outro jeito? Para que se possa pensar que tem outras formas mais saudáveis de fazer, que a gente não precisa adoecer no trabalho, que a gente pode, de fato, usar o trabalho como um agente promotor de saúde. E eu acho bárbaro a gente pensar essa coisa da diferença que tu pode fazer dentro de um contexto quando tu faz uma perguntinha básica, né? Por que mesmo que tu faz assim? Às vezes as pessoas têm o trabalho como uma válvula de escape. Elas precisam estar trabalhando para não se deparar com outras coisas da vida dela. Gera alívio, Verdade. né? Gera alívio. Às vezes é uma situação muito tensionante em casa, eu prefiro estar trabalhando. E trabalhar é uma coisa legítima, né? É um lugar assim, ó, ninguém vai me criticar se eu disser, olha, eu não posso ir no cinema contigo, sinto muito porque eu tenho que trabalhar. Todo mundo me entende. Agora, se olha, eu não quero ir no cinema contigo, dá um ruim. Tu não gosta de mim. Tu não gosta de mim, dá um ruim, tá? Coitada, tá doente, tá com algum problema, né? Alguma coisa. Então, eu poder dizer que eu tô trabalhando é algo legítimo e que me defende, tá? Então, às vezes, o trabalho é uma válvula de escape. Sim. Às vezes, para o empreendedor, o trabalho, a empresa que essa pessoa constituiu, ela tem um significado maior, às vezes, até do que a própria família. Porque ela constituiu sozinha, sabe? Para ter os filhos, ela precisa de uma parceira, de um parceiro ali. E a empresa, ela constitui sozinha. É uma coisa que vai transcender, né? De modo geral, a gente constitui uma empresa querendo que ela transcenda a própria existência da gente. Então, ela vai ficar. Às vezes, a empresa tem o meu nome. Eu tô ali, a minha fachada, né? Sou eu, né? Sou eu, sabe? Então, ela atende muitas necessidades emocionais da gente. O trabalho atende muitas necessidades emocionais, dá conta de muitas coisas que podem ser graves, inclusive. Agora, pensa assim, que se o trabalho significa tudo isso para a pessoa e ela tá, daqui a pouco, se escondendo no trabalho, eu simplesmente ir lá e dizer para ela assim, olha só, para de trabalhar, vai botar o pé para cima. É como se eu tivesse tirando uma coluna estrutural de um prédio. Porque o sintoma, ele muitas vezes é isso, o sintoma é estrutura, né? A pessoa viveu até agora assim. O que faz daí sem isso? Vocês já devem ter ouvido histórias assim daquela pessoa que se aposentou, botou pijama e daí ela, né, 3 meses depois, acabou a vida dela. Ou até muitas que enlouqueceram, né? Adoeceram mentalmente. Mentalmente, porque não tinha mais razão da vida, né? Perderam então, razão. na verdade, é uma questão assim de tu poder sair do piloto automático. Perceber que do jeito que tá, não tá tão legal. Às vezes, que vocês falavam de que o corpo mostra, e mostra mesmo, às vezes é um burnout, às vezes é uma situação que paralisa, que a pessoa sai da casinha, como a gente costuma dizer, sai literalmente. Às vezes é alguma coisa um pouco mais disfarçada de, sabe uma tendinite que tu não pode mais digitar então? Sabe uma rouquidão na voz que te impede de conduzir o teu podcast, ou de ir lá fazer a tua entrevista, ou de fazer as tuas abordagens? Ou outras situações que podem ser, né, mais graves, mas que a gente não vincula diretamente com o adoecimento do trabalho, tá? Assim, não, eu tive lá uma gastrite muito forte, precisei me afastar. Ah, não, isso não tem a ver com trabalho. Sinto muito, né? Sinto muito. Não tem uma notícia pra te dizer. Tem algo pra te contar, que talvez não seja bem assim.
Então, a gente poder perceber que tem algo que não está funcionando tão bem, e que o estranho precisa dizer isso, me parece que é a primeira chave. Daí, uma vez que então tá, então não funciona tão bem assim, tem jeitos melhores de fazer as coisas, legal. Aí vamos pensar, vamos fazer pesquisa de clima, vamos fazer um acolhimento na empresa, vamos fazer uma sala de descompressão, vamos só bater um papo, vamos fazer um happy hour, vamos se divertir. Eu fico falando meu entusiasmo aqui, né? Mas assim, tem uma frase do Mia Couto que eu amo, que ele diz assim, que o que adoece não é o excesso de trabalho, é a falta de vida. Sabe? É o equilíbrio, né? Eu acho, exatamente. Eu acho maravilhoso tu pensar isso, assim, porque também tu não estar trabalhando também é ruim. Não é bacana. Para além de tu não ter renda, tem a questão de que tu também não tem um lugar no mundo. A gente diz, eu sou a Leila da Guevante, eu não sou a Leila Clean, né? Eu sou a Leila da Guevante, né? É meu sobrenome. Forma que a gente se apresenta. A gente se apresenta, a gente se apresenta No assim. LinkedIn, Nicolas Ramper. Lembrei disso agora. Então, assim, tu não estar trabalhando também é ruim. Então, não é uma questão de que a gente precisa interromper, de que a gente precisa... também não é saudável. Não é essa a ideia. A ideia é de que a gente possa ter, junto com isso, vida. Isso. Né? Sim. Possa ter... E como eu já trouxe, né, isso em outro episódio, e como a gente, como empresária, a gente também pode ser o transformador da vida das outras pessoas. Sim. Né? Foi o caso que eu trouxe, que eu contratei uma estagiária, e tu via que no início ela era mais, né, retraída, assim, não tinha. E depois de um tempo, como normalmente não estou no escritório o tempo todo, a colaboradora mais velha de lá, ela já tem mais contato com ela, né, que fica pela manhã, e ela me disse, mas a pessoa passou isso, tem isso, acontece isso em casa. E aí que eu entendi, e aí tu vê a transformação que a pessoa tem hoje, que ela passava por determinada situação em casa, ela, né, começou a morar com um namorado muito nova, e que ela precisava achar. Então, tu vê a transformação da pessoa em si, o se portar no trabalho, se vestir no trabalho, né, de várias formas, tu vê a pessoa, como ela mudou, por um ato de que uma necessidade minha, que eu não imaginava que ela passava, mas que ela conseguiu se identificou e se transformou provavelmente na vida pessoal dela, entendeu? Claro, sem dúvida. Isso é muito louco, na verdade. A gente não consegue, é difícil da gente compreender e imaginar que uma pessoa que chega ali tinha esse determinado problema. Né? E como a gente transforma isso. Uma coisa que é legal ter várias pessoas que têm uma perspectiva parecida no podcast, que é a gente estimular a visão do que eu vou falar agora, que a gente muitas vezes entende saúde mental como a gente entende matemática, que sempre é de uma forma, né? Eu preciso fazer gestão financeira dessa forma, porque essa forma ela é funcional e é assim que tem que ser, e realmente é assim que tem que ser. Na saúde mental, às vezes, não. E, às vezes, a maioria das vezes, não. Né? A saúde mental, ela precisa estar adequada ao contexto da pessoa. E o quão difícil é isso, né? Porque... vou utilizar a palavra quase para não usar a palavra impossível, mas é quase impossível tu oferecer para uma empresa, para um empresário, uma receita de bolo. Não tem. Não tem. Não tem receita de bolo. Não tem. E as pessoas, nós, principalmente no Brasil, temos uma cultura da espera do milagre. A cultura de que se eu não bater lá num anúncio do Facebook e dizer eu resolvo saúde mental em 30 dias, eu não vou comprar teu produto. Né? Mas a gente está oferecendo aqui uma visão contextual de entender, olha, você tem uma saúde mental que você precisa prezar. Você precisa cultivar, porque senão não é sustentável. E hoje, até eu cheguei uns minutos mais cedo, por incrível que eu pareça, na manhã de hoje. E, enfim, rolando ali o feed da rede social. Um vídeo do filósofo Clóvis de Barros falando sobre isso, que ele foi de um treinamento, convidado para um treinamento, uma palestra lá sei lá, 1.000 bilhão, uma coisa assim, e ele falando, foi um dos últimos, falou, 10 pessoas já passaram por aqui e ensinaram vocês a ficar ricos e muito ricos, enriquecer. Então, se vocês não aprenderam isso até agora, não é comigo que vocês vão aprender. Ele falou assim, agora eu vou ensinar vocês a como perder dinheiro. E aí todo mundo se assustou. A gente veio aprender a ganhar dinheiro. Ele fala, por que existem muitos empresários, empreendedores? E aí, vou fazer
uma fala diretamente para quem está nos assistindo. Muitas vezes quem começa no empreendedorismo tem essa visão de crescimento financeiro, talvez rápido, talvez logo, talvez não rápido, mas de um crescimento financeiro, por mais que a pessoa entenda que vai demorar um certo prazo, né? E a gente fala para públicos que começam, que estão no processo e que estão bem consolidados no mercado, e a importância de você prezar a saúde mental, prezar seu propósito de vida, seu foco, independente do ponto que você tá, porque é isso que vai te sustentar, independente do dinheiro que você tem. Às vezes o dinheiro você tem ali como uma recompensa, como um reforçador, e não chega nunca, e não chega cada vez mais, e aí? Né? E aí gera esse adoecimento. Então, gostaria de saber de vocês, o que vocês têm a falar sobre essas pessoas, para essas pessoas, sobre um propósito delas, né? Sobre a importância disso na construção da saúde mental, na construção não necessariamente, mas na manutenção da saúde mental. E onde que entra esse peso da saúde mental em todo esse esquema de finanças, de marketing comercial, de gestão, de time, de vida pessoal? Onde que entra o peso da saúde mental nisso? Eu acho que ainda tem um estereótipo, já muito menos do que já teve, né? Mas ainda tem esse estereótipo de que a saúde mental é mimimi, né? De que tu não ter conseguido fazer alguma coisa porque tu estava entristecido, ou porque tu estava ansioso, ou porque, enfim, de que isso não é tão legítimo quanto se tu precisou sair do trabalho porque tu teve uma dor de dente. Todo mundo reconhece que tu precisa ir no dentista. Físico, né? Físico, é palpável. É verdade. Então, penso que essa questão da invisibilidade que se dá para esse processo é algo que atrapalha que a gente possa, de fato, avançar, que a gente possa, de fato, tratar. Tem NR1 vindo aí, né? Incluindo aí os riscos psicossociais, assim, é uma luz no fim do túnel, acho que a gente pode começar a pensar sobre isso de uma forma um pouco mais clara, mas a saúde mental, assim como a saúde física, ela é base para tudo, né? Assim, eu não tenho fôlego para te chamar, para me ajudar a fazer a gestão financeira da minha empresa, se eu não tiver minimamente organizada do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional. Eu preciso ter isso para que eu possa gerir, né? Então, acho que esse é um fundamento. E assim, vocês já sabem disso, né? Outras pessoas já devem ter falado isso muitas vezes aqui. Para a OMS, saúde não é ausência de doença, né? Não é só ausência de doença. Vou pedir para te falar sobre isso, Leda, porque a gente falou de comunicação, a gente já falou de gestão de tempo, a gente já falou de negociação. Quero que tu fale sobre isso, né? Eu tava pensando, inclusive, agora sobre isso. Pô, saúde mental. Tá. A gente tá falando de saúde, tá falando de mental. Né? E o que é saúde? O que é saúde mental? Né? O que é saúde, então, né? saúde não é a ausência de doença, não é só a ausência de atenção. doença. Corte. Não é só a ausência de doença. Ela é um estado de bem-estar. Né? E aí a gente pode voltar umas casinhas do porquê que não tem receita de bolo, porque o que é bem-estar para ti Não pode é ser mim. completamente diferente para mim. Né? O que me faz estar em bem-estar. Então, essa ideia de que, bom, se eu não tenho nenhuma gastrite, se eu não tenho nenhuma dor de dente, se eu não tenho nenhuma enxaqueca, eu tô saudável. Não necessariamente. Eu posso estar com tudo em dia e estar frustrada com o que eu tô fazendo, estar infeliz no meu relacionamento, né? São questões que não contribuem para o meu estado geral de saúde, né? E quando a gente fala de saúde mental, que a gente entra num espaço bastante mais subjetivo, a neurociência vem nos ajudando bastante a tirar um pouquinho dessa subjetividade, né? Vendo que tem conexões ali, que as coisas são mais explicáveis do que se imaginava, né? Mas ainda assim é muito subjetivo e o que é bem-estar e o que é a ausência de doença é muito relativo, assim, do que funciona para ti, o que funciona para mim, né? Como é que eu me sinto saudável, né? Como é que tu te sente saudável. E falando sobre isso, assim, por isso cada um tem que olhar para si, por isso a importância do autoconhecimento. Se eu não me autoconheço, o que eu vou saber o que é importante para mim? O que é bem-estar para mim? Eu vou estar né? Tudo Desculpa isso só te interromper. Claro. Aí é que entra o grande problema, né? Às vezes é muito difícil tu querer te conhecer.
que tu vai encontrar se tu for te Tu conhecer? mascara esse autoconhecimento Sabe? muitas Para vezes, ter né? autoconhecimento, precisa de coragem. É. Não é fácil. Não é fácil, porque tu vai achar coisas que tu não vai gostar. E isso é a coisa mais certa que tem. A gente vai ter aspectos da gente que a gente não vai estar feliz com eles. Mas se a gente não chegar um dia a ter a coragem de fazer isso, talvez eu não me autoconheça. Daí eu não vou saber o que eu gosto num relacionamento. Eu vou dizer pro meu parceiro, eu quero isso, eu quero aquilo, se eu não sei quais são as minhas necessidades, né? É tudo muito amplo. Então, faz parte disso. E ter responsabilidade por mim. Eu preciso me responsabilizar por mim, né? Gostei, não gostei. Esse trabalho não tá bom para mim. Então, vamos tentar fazer outra coisa. É difícil, mas não é impossível. Trocar de profissão, quando a gente saiu de uma empresa e foi para o empreendedorismo, foi fácil? Para ninguém. Foi fácil. É fácil. Não foi. Né? E para quem está nos assistindo, se está pensando em fazer isso, tem que ter muita coragem, mas faça porque vale a pena. Vale muito a pena. Mas não é fácil. E eu acho que no empreendedorismo, nos empresários, né, nas empreendedoras, existe muito um autoconhecimento falso. Como projeção mais do que como conhecimento mesmo, né? Eu posso dizer por mim mesmo, né? Eu comecei isso, saí da faculdade, eu saí do ensino médio pensando, vou fazer determinada coisa, né? Eu comecei publicidade e propaganda porque eu achei que aquilo ali era o meu mundo, que eu não iria fazer nada do que meus pais fazem. Minha mãe é advogada, meu pai é contador. E eu saí daquele mundo, tipo, não, eu vou fazer uma coisa diferente porque eu acho que é aquilo ali. Eu cheguei na metade da faculdade de comunicação, já cheguei a fazer estágio, né, na prefeitura, diretamente com comunicação. Aí veio a necessidade do meu pai precisar que eu cumpra um negócio porque uma funcionária saiu e eu precisava, né, no outro contraturno fazer aquilo lá pra ele. Comecei a trabalhar com aquilo. Quando chegou na metade do curso, eu disse, eu vou fazer contábeis e vou fazer EAD. Mas eu não vou desistir da minha do meu outro curso. Então, eu acabei terminando publicidade e propaganda, tenho os meus conhecimentos, terminei ciências contábeis, quase na metade de ciências contábeis, e meu pai perguntou, e não vai fazer direito? Tinha mais isso. Então, tipo, porque isso vai facilitar, vai isso, aquilo. Então, tipo assim, eu fui me encontrando em determinados períodos, cheguei a trabalhar em agência, na prefeitura, né, coisas bem diferentes. Eu gostava, mas não era aquilo, né? E aí eu fui me identificando com o trabalho. Mas que bom poder experimentar, né, Andressa? E eu acho que é importante, meu pai sempre dizia, e eu, enquanto eu tenho essa possibilidade, eu vou te dar isso, né? Então, de fazer outra coisa. E eu acho que não é ruim. Ele disse, eu conheço conhecidos médicos que são engenheiros, que são isso, são aquilo. Então, não é... Hoje, a gente acho que não pode balizar que ter conhecimento, passar por várias áreas vai ser um problema. O conhecimento não se perde, né? Eu mesma... O meu pai sempre diz isso, o conhecimento não se perde. E eu comecei como? Fazendo curso de ciências contábeis. Olha só. Aí depois eu comecei... Não, débito e crédito acho que não vai entrar. Acho que é melhor não pegar isso aqui, não. Mudei de curso, porque, como ela disse, a gente não... É muito jovem. Como é que tu vai saber exatamente o que tu quer? Só experimentando, não tem outra forma. E eu acho que a gente não pode se balizar quando jovens... De dizer que, mas se eu não fazer isso... Cara, não é assim. Isso é muito sofrimento daí, tu se obrigar. Eu acho que tem uma questão das expectativas que se coloca, né? O Sara tinha falado isso lá no começo da conversa sobre as expectativas das famílias. Mas, assim, as expectativas que se tem sobre quem está empreendendo ou quem está empresariando, né? De que tu é a pessoa. De que tu teve toda essa coragem para fazer esse negócio acontecer. Então, tu não pode fracassar. E aí vai se colocando uma série de questões, assim. Eu me lembro, eu sempre brinco com isso, assim, de que um dos motivos pelos quais a gente escolhe psicologia é porque a gente é ruim em números, né? Então a gente vai lidar com outra coisa. Eu tenho um relato depois de falar sobre isso. Então a gente vai lidar com outra coisa. No entanto, reza a lenda, na minha família sempre se fala isso, de que na minha infância, as pessoas acreditavam que eu ia para a área de exatas, porque eu ia muito bem na escola em matemática. Eu sabia que eu ia muito bem em matemática, mas eu sabia
porque eu achava aquilo tão pavoroso que eu não conseguia pensar na ideia de reprovar e ter que fazer de novo. Então, eu estudava e eu ia muito bem. Era o meu jeito de lidar. Agora, se eu embarco nessa história, não, a Leila é boa em matemática. Já era. Daí deu, Que né? sofrimento de viver atrás daquilo. Que sofrimento de viver atrás daquilo. É bem isso. É verdade. Mesmo. É, claro. Então, na verdade, assim, essa história de tu poder, em algum momento, te dar conta do que faz bem pra ti, do que tu gosta, do que é fluxo, né? Do que te motiva, do que te inspira, acho que faz toda a diferença. Tem uma ferramenta que se utiliza, que eu utilizo, eu trabalho bastante com avaliação psicológica, aí tem uma ferramenta que eu utilizo chamada Human Guide. E o Human Guide, ele trabalha com perfil motivacional, tá? Então, ele procura identificar, assim, o que é que te motiva, sem nenhum juízo de valor de se é certo ou errado. E se entendendo que o que motiva as pessoas, aquilo que motiva as pessoas é, de fato, uma mola propulsora. É aquilo que te faz sair de casa todos os dias, sem nenhum juízo de valor de se é certo ou errado. E que se tu tá fazendo aquilo com o que tu te identifica, ele vira fluxo. Eu sempre comparo com comida, tá? Se tu Uma boa comparação. Se tu tem fome, tu sai da frente da televisão e vai pra geladeira buscar alguma coisa pra comer. Se tu não tem fome, tu continua ali de boas na frente da televisão. Agora, tu e eu, Andressa, podemos sair juntas da frente da televisão. E a gente chega lá na frente da geladeira e tu tá interessada em um sanduíche e eu tô interessada numa fruta. Porque são coisas diferentes que matam a nossa fome. Simples assim. E eu olho pra ti e penso, por que ela vai comer um sanduíche agora? Na véspera do almoço? Que bobagem. E tu olha pra mim e pensa assim, mas a Leila vai comer uma frutinha agora, daqui a pouco ela tá com fome de novo. A gente não consegue muito se colocar no lugar da outra pessoa. Mas são coisas diferentes que matam a nossa fome. E esse processo de tu poder identificar o que é que mata a tua fome e tu poder estar desenvolvendo uma atividade laboral alinhada com isso, é tudo de bom. É tu querer chegar na geladeira e encontrar uma torta de morango e a torta de morango tá lá. Sabe? Sempre. É aquele bom, né? É fluxo. Claro que tu não vai comer só torta de morango porque, né? Tem que comer o brócolis também. Mas tu não pode viver do brócolis. Tu precisa da torta de morango para te dar essa satisfação. Então, acho que isso tem a ver com a gente poder encontrar aquilo que nos motiva, que passa pelo autoconhecimento, que passa por a gente poder identificar isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz bem, isso aqui eu gosto muito, mas não me faz tão bem, eu preciso moderar. Isso aqui é super bacana e tá legal, isso aqui eu preciso dividir com outras pessoas porque a torta é grande demais para mim. Enfim, eu preciso fazer... eu preciso fazer esses exercícios todos e a partir disso... encontrar esse propósito, né? Esse processo. É por conta disso que, assim, as Andressas da vida se identificam com números e as Leilas da vida não. Né? Ou que outra pessoa... Eu não consigo me imaginar cortando alguém vivo, mas é isso que alguém da área da medicina faz. E ainda bem que faz, eles existem, né? Ainda bem que faz, exatamente. Eu entrei para trabalhar com performance humanizada. Eu era excelente com números no ensino fundamental. E aí, no ensino médio, fui aprovado na Liberato, em Novo Hamburgo. Então, sou formado em eletrotécnica, um negócio. Meu Deus. E... Que virada. Tive que começar no mercado de trabalho e fui trabalhar numa multinacional gigantesca. E depois de 3 meses, eles falaram, cara, tá bom em eletricidade. 3 meses eu atuei em eletricidade. No 3º mês. Mas vamos olhar pra gestão, gente. Eu acho que você tem potencial aí. E aí, comecei a olhar pra isso. Antes mesmo de iniciar a cursar psicologia, antes mesmo de... Sempre estudei sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sempre gostei realmente disso, mas a área das exatas era, isso aqui, meu Deus, é igual fazer fio com arroz, pra mim, tô em casa, né? Olimpíadas de matemática, enfim. E aí comecei a olhar para esse lado de gente, de gestão, mais como profissional, não como esse intraempreendedorismo, mas como acho que tem um negócio, acho que tem uma coisa aí. E comecei a utilizar ferramentas e métodos que hoje a gente trabalha na Hamper, com o NR1, enfim, para despertar o engajamento das pessoas dentro do ambiente organizacional de uma forma legítima, genuína, né? De uma forma que traga essa torta de morango para eles, né? E não de uma forma positiva. E eu acho que isso mudou muito, assim, o ambiente que eu trabalhava, que não existia imposição de isso...
tem que fazer isso por causa disso. Quem dizia o porquê fazer isso eram os próprios colaboradores de uma forma direta ou indireta, né? Inclusive com algumas ferramentas que estavam ao nosso alcance de recompensas, assim, olha, a gente está desenvolvendo determinadas ferramentas. O que precisa ser adequado para que tu execute essas ferramentas? Cara, na verdade, a minha dor agora é X, Y e Z, então eu preciso que seja adequado alguma coisa nessa estrutura. E aí, como eu vinha da tecnologia, eu consegui alinhar as duas pontas. Eu falei, vamos pensar uma tecnologia, vamos pensar uma ferramenta aqui. Então, despertava isso nos colaboradores de falar, cara, minha dor foi resolvida, né? Meu problema foi resolvido. Que bom. E isso gerava motivação para eles entregarem mais, porque eles estão vendo que estavam sendo, de certa forma, cuidados, né? E o que eu trago muito para a grande maioria dos treinamentos da Hamper, quando a gente faz, principalmente com a liderança, é desenvolver empatia, né? E é um conceito que ele estourou, acho, muito na pandemia, né? Falar sobre empatia. E a galera começou a falar, empatia é enxergar se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Daí eu comecei a pensar sobre aquilo, estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu sempre, nos treinamentos, quem sabe o que é empatia? Aí dos 20, os 19, 15... Dizem isso. Eu sei o que é. Se colocar no lugar do outro. Eu também acho que é isso. Não, se colocar no lugar do outro. Daí eu falo, legal, vocês acertaram 50%. Costumo dizer, acertaram 50%, porque tentar se colocar no lugar do outro o mais próximo possível que você consegue. Porque você, primeiro, nunca vai viver como o outro, mas tentar entender o contexto daquela pessoa da forma mais genuína, adequada e validando o máximo possível, né? Porque, pra mim, a saúde mental vai ser dormir bem, né? Pra mim, a saúde mental vai ser, preciso fazer exercício físico, preciso ir na academia. Não posso falhar porque isso me faz bem. De uma forma genuína me faz bem, né? A gente entender essa validação dos nossos sentimentos, né? Eu acho que isso é a base. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que validar os nossos sentimentos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E aí, esse é o primeiro passo, né? E aí o próximo é entender que aquilo que eu gosto pode não ser o que a Andresa gosta. Sim. Como é que é esse processo de que vocês consideram? E eu sempre gostaria que vocês trouxessem na perspectiva grupo, institucional, empresa, empreendedor, na perspectiva pessoal. Né? Como é que vocês acham que é esse processo de validação? É fácil, é difícil? Por onde eu, como empreendedor, começo? Né? Eu acho que durante muito tempo esse negócio de eu, Jussara, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas os outros estão fazendo tal coisa, foi difícil. Eu acho que a gente tem que ter, de novo, aquela palavra, um equilíbrio emocional, ter um emocional mais estruturado, assim, para poder bancar. Todo mundo vai para a esquerda, mas eu vou para a direita. E eu quero ir para a direita. Vai me fazer bem, eu vou para lá, né? E tá bem com isso. Isso que é o mais importante. Porque tem aquela coisa que é o fluxo da manada, né? Todo mundo vai para um lado, né? E eu fugi disso, e eu fujo disso. Só que isso faz o quê? A gente ficar com menos amigos, vamos dizer assim. Não estar tão envolvido com uma multidão, né? Ser mais seletivo. A gente acaba ficando seletivo, porque a gente quer fazer coisas que é bom pra gente, né? Pra vocês é bom ir na academia. Eu sei que é super importante uma academia, né? Mas eu ainda não gosto muito da academia. Prefiro fazer, sei lá, um pilates, outra atividade, uma meditação, entende? Cada um do seu jeito. Mas é importante, movimento físico tem que ter. Tem pessoas que gostam de jogar futebol, jogar bola, jogar vôlei, né? Correr, cada um... Corrida tá um boom, né? Tem que achar alguma coisa. Não é só porque a Andressa e o Nicolas e a Leila estão correndo, eu vou correr também. Me faz bem? Não me faz bem. Vou correr com ódio. Que saúde mental vai ser essa, né? Não vai adiantar. Então, de novo, aquela questão do autoconhecimento, de saber o que eu quero, o que eu gosto, o que é bom pra mim. Não porque os outros estão fazendo, mas porque vai me fazer bem, né? Se tornar mais seletivo. Isso é bom. Não ter medo. Mas daí eu vou ficar sozinho, ninguém vai fazer a companhia pra mim, vou perder os amigos. Alguns vai perder, sim. Mas nem todos. Mas alguns quem sabe essa tua coragem é a coragem de outros que estão esperando, né? Você vai se identificar. Eu comecei a correr. Mas por que tu vai correr? Aí daqui a pouco o Nicolas gosta porque tu corre. E ela vai correr contigo. Sim. Né? É verdade. E vai fazer outra coisa, né? Pode ser que isso seja até uma chave para outras pessoas se identificarem. Se identificarem e fazerem isso. É verdade isso aí que tu tá falando. Com certeza, as pessoas olham para isso, né? Mas tem alguém fazendo, vou experimentar fazer junto, né? É ótimo, tem que ser assim. É importante. E aí, Lila, o que traz para nós desse olhar individual, esse olhar coletivo?
E eu fiquei pensando numa questão que eu tenho ouvido falar sobre o burnout empático, né? Essa história de que tu te sobrecarrega, na verdade, com as demandas das outras pessoas. E que uma forma de daqui a pouco tu lidar com isso de um jeito adequado é exatamente poder pensar no coletivo. É quando eu posso fazer alguma coisa, dar algum destino para aquilo, né? Para aquele sentimento da outra pessoa. Quando eu vi o sofrimento todo, por exemplo, que as pessoas passaram ali na enchente, né? E aí o quanto podia ser aliviador para mim e um ato de proteção e um mecanismo de favorecer a minha saúde, se eu posso estar fazendo alguma coisa, né? Se eu não fico só olhando aquele sofrimento e, nossa, meu Deus, como é que isso pode estar acontecendo? Mas também eu posso ir lá e carregar um colchão, ou eu posso ir lá e fazer alguma contribuição de fato, genuína, né? Eu posso ir lá com as crianças e brincar com elas, posso adotar cachorro, posso fazer alguma coisa naquele processo, como dar um destino para essa sobrecarga, porque assim, se tem uma coisa que não falta hoje, é sofrimento, né? Não falta sofrimento. E é da nossa natureza poder estabelecer relações empáticas, né? Poder querer o bem das pessoas, poder querer que as coisas funcionem de uma forma melhor para elas. E se a gente consegue dar algum destino para isso, eu acho que fica mais saudável, né? Nesse processo. E penso que dentro dos contextos organizacionais, ali no trabalho, se as organizações elas proporcionam um espaço de discussão do coletivo, sabe? Da gente poder olhar assim, olha só, esse trabalho aqui que eu estou fazendo, ele está muito desgastante, ele está muito repetitivo, eu não me sinto mais emocionado com isso que eu estou fazendo. Tem alguma coisa que a gente pode pensar sobre isso? E daí vem outro colega assim, eu já passei por isso, eu resolvi dessa forma, eu lidei com isso. Lá, minha esposa, meu esposo, ele está lidando com isso. Enfim, reunir as pessoas para poder trocar ideias, discutir, né? Se mobilizar subjetivamente para esses processos de mudança que possam acontecer. Então, não sei se responde a tua pergunta, mas penso que é muito essa ideia das trocas, né? Que tu pode fazer. E que durante muito tempo, dentro dos processos das empresas, se olhava as pessoas como mão de obra, né? E enquanto tu olha para uma pessoa que está trabalhando como uma mão de obra, ela faz o que uma mão é capaz de fazer. Agora, quando ela é uma pessoa inteira, ela entrega muito mais, por óbvio, com satisfação. Sim. E não numa ideia assim de que, então vamos explorar isso. Não, tem que ser genuíno, né? Tem que ser genuíno, tem que ser legítimo. O interesse do empresário, da empresária pela pessoa que está ali produzindo precisa ser de verdade. Senão não funciona. Vai ter um caráter manipulador e não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai ser sustentável, as pessoas né? vão perceber isso, né? Porque eu queria chamar a atenção para uma questão assim, ó. Nós estamos aqui num lugar de muito privilégio, né? A gente escolheu o que faz, a gente pode fazer uma troca. Não é a grande maioria que passa por isso, né? Nós sabemos disso, que estamos num lugar de muito privilégio, né? A gente pôde escolher o que fazer. Pode errar. Pode errar. Pode fazer outras escolhas, né? Pode transitar por outros espaços aí. Não é a maioria. E então, aquela pessoa que não tem essa opção, se dela também tu tirar a fala, o espaço, a possibilidade de dizer, e porque se ela disser que ela tá se sentindo meio entediada, o chefe dela vai dar um monte mais de trabalho para ela, ou se ela disser que ela tá sobrecarregada, o chefe dela vai achar que ela tá se fazendo, ou qualquer coisa do gênero. A gente poder olhar para isso, assim, das pessoas terem espaços para poder se manifestar, eu penso que faz toda a diferença. Às vezes elas até não se reconhecem, às vezes elas até nem sabem quem são, né? Mas elas conseguem genuinamente dizer assim, isso aqui eu não gosto muito, isso aqui não tá tão legal para mim. Eu gosto muito de trabalhar com fulano. Já quando eu tenho que dividir a mesma sala com o ciclaninho, não vai tão bem, não rola tanto. Enfim, esses processos, assim, me parece. E eu acho também que o que é muito enriquecedor para nós são essas trocas, porque a gente vive num mundo de relações, né?
A gente nasce numa família, aprende a se relacionar, a gente vai para a escola, aprende a se relacionar, a gente tem namorado, marido. Então, a gente está sempre se relacionando no trabalho, e o quanto a gente está trocando sempre com as pessoas, e o quanto isso nos ajuda também, né, a nos conhecer, a conhecer o outro, a respeitar o espaço de cada um, o quanto isso enriquece mesmo a nossa vida. E eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, essas trocas, esses relacionamentos que a gente tem de várias formas. Completamente, assim, eu vejo que esse espaço de saúde mental, ele precisa, e eu acho que a gente já falou isso, todos já falaram isso aqui nessa mesa, precisa ser genuíno antes de qualquer coisa. Pra mim, pro contexto, né, pra ter uma melhora significativa, uma manutenção significativa. Às vezes a gente tá falando sobre saúde mental, mas as pessoas, mas eu acho que eu não tô sofrendo, eu acho que eu tô tranquilo. Né? Mas então o que você está olhando para a manutenção dessa saúde mental? O que você está olhando como fator protetivo para você não ter um adoecimento, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer também essa pauta, porque as pessoas podem pensar que eu preciso olhar para a saúde mental quando eu tô mal. Na verdade, a nossa sociedade ela é assim, né? Eu preciso do dentista quando eu tô com dor no dente. Eu preciso ir no médico. Vou dizer assim, tá tudo bem? Não devia, mas tá tudo bem. Porque a gente funciona, a gente aprende a fazer isso, né? Que bom que a gente está olhando e tendo cada vez mais espaços e acessos a falas que nos mostram que a gente precisa ter um pensamento diferente de procurar apenas na dor. Mas eu acho que é interessante a gente falar também nessa saúde mental como preservação de saúde mental, né? Como não só procurar recursos quando eu preciso, porque parece o papo mais óbvio do mundo, né? O papo mais clichê do mundo. E quando a gente fala de carro, quando a gente fala de pessoas, garantir a manutenção preventiva é o melhor caminho sempre. Né? Quando você tem que reparar, pode ser que você fique uns dias sem andar com esse carro. Né? Dá pra dizer assim. Pode ser que ele tenha que ficar alguns dias na oficina. Os sinais, né, Nicolas, assim... a gente faz mal para as outras pessoas também. Muito. E talvez a gente possa ficar atento e atenta a isso, né? Quando a outra pessoa começa a se sentir também afetada pelo fato de que tu não está tão bem. Comigo tá tudo jóia. Eu tô aqui, né? Trabalhando, dando tudo de mim. Nem levanto a cabeça para te dar bom dia. Tô aqui super produzindo. Daqui a pouco eu tenho uma perspectiva de promoção. Eu tô fazendo todas as minhas entregas, coisa e tal. Mas eu tô criando um ambiente nocivo, um ambiente tóxico. E as pessoas começam a se afastar de mim, as pessoas não querem, eu não sou mais uma boa companhia, eu não sou mais uma pessoa interessante. Eu também poder olhar para os sinais, para aquilo que eu estou fazendo para as pessoas, né? Como é que as pessoas estão se sentindo na minha companhia? Porque eu posso fazer muito mal para alguém, se eu não estiver bem, mesmo que eu não me dê conta. Então, a gente poder olhar para isso, né, o reflexo de como é que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas impactam no contexto, eu acho que também é um bom termômetro em termos de autoconhecimento. Sim. A nossa fala, né? O que tu tá dizendo pro outro, né? Às vezes a pessoa pergunta uma coisa, de que forma tu tá respondendo, o que tá carregada nessa tua voz. Às vezes pode ser uma palavra bonita, mas uma carregada de raiva, né? De mau humor, né? Então, o quanto que eu tô jogando essas coisas para cima do outro também. Tudo isso a gente precisa se avaliar, eu concordo plenamente, né? E tentar ser o melhor possível na nossa vida e na vida do outro. Às vezes a gente pensa a seguinte coisa, né? A gente tá conversando aqui, eu e a Andresa fala ou faz algo que eu não goste. E aí eu penso assim, nossa, não gostei disso. Mas a Andresa falou isso pra mim. E aí o que eu vou fazer? Eu falo pra ela que eu não gostei disso? Ou, ela que foi desrespeitosa comigo? Então, a responsabilidade é dela de tomar ação. Mas, às vezes, ela não falou aquilo porque ela quer te deixar mal, te deixar pra baixo, né? Ela falou aquilo porque ela achou que tinha que ser falado na hora. E pode ser que ela tenha diversas outras coisas por trás daquela fala que levou ela a falar aquilo, a fazer aquilo. Então, se eu pego e absorvo isso e, né, retenho essa dor de, fui desrespeitado, não me senti bem, mas percebi isso, não falo, nossa, isso aí vai acumulando e vai incomodando. Não tem Eu acho que uma coisa importante nisso aí, Nicolas, não leve pro pessoal. Porque a gente vai ouvir muita coisa de muita gente, né? Se tudo que eu ouvir eu vou levar pro meu pessoal, vou pegar pra mim,
Isso pode complicar a minha vida. E o outro muitas vezes falou porque é a forma que ele se expressa para ele, só falou e não tem nada, nenhum problema a mais, né? Tá falado. Sim. Então a gente tem que cuidar, acho que com isso. Não leve pro pessoal. Eu brinco com os meus clientes, assim, que a minha regrinha de ouro, né? Meu conselho de ouro, Não, assim... espera, eu vou ter que fazer uma chamada. Prestem minha atenção nisso que vai estar sendo dito agora. A gente ia chegar justamente falando sobre isso agora pra vocês. De o que vocês têm, assim, de experiência de fala pessoal, de experiência profissional de vocês, que vocês costumam ter como aquela... Não sei a carta na manga, mas Um algo, recado um aqui. recurso, um recado. Deixem um recado de vocês pra nós. Abre a tua caixinha de pergunta. Não julga, né? Abre a tua caixinha de pergunta. Antes, se tu te acostuma com essa ideia de perguntar, de ter um interesse genuíno em saber o que está acontecendo, de saber o que se passou na cabeça da Andressa quando ela mandou aquela mensagem, eu começo a funcionar desse jeito, né? Antes de eu dizer assim, por que ela me xingou, eu vou lá assim, o que está acontecendo, Andressa? Eu abro a minha caixinha de pergunta para ela, para saber dela o que ela tem para me dizer. Pode ser que de fato ela esteja chateada comigo e eu abri uma portinha aqui pra gente conversar daí, né? E resolver. Pode ser que não tinha nada e eu dou também uma oportunidade para ela me dizer assim, olha, não é nada contigo, desculpa, foi mal, tô passando por um perrengue aí, tá bem, preciso de alguma coisa. Mas essa ideia assim é o que eu digo para as lideranças que eu atendo, né, para as pessoas que eu costumo trabalhar, assim, abre a tua caixinha de pergunta. Olha para outra pessoa com genuíno interesse de saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Antes de tu julgar. Porque se tu, na verdade, faz essa interpretação, o risco de que tu tá cometendo um equívoco, ele é gigante. Sim. Ele é gigante. Sim. Então, minha dica de ouro é essa. A caixinha de pergunta. E eu vejo da seguinte forma, eu acho que a gente tem que cuida de ti, olha para ti, seja bom para ti, olha, não te julga, né? Olha para teus pensamentos, não seja ruim para ti, porque a partir do momento que tu começar a ser bom para ti, cuidar da tua saúde mental na forma de eu estou pensando o quê? Coisas boas ou coisas ruins, né? Vou substituir esses pensamentos ruins por bons pensamentos. Eu vou entregar coisas boas para as pessoas também. A partir do momento que eu cuidar de mim nesse sentido, né? Vou estar cuidando da minha energia, da minha palavra, dos meus gestos. Eu vou estar convivendo com as pessoas e vou estar sendo melhor para mim e com certeza para os outros. Então é dessa forma que eu vejo que a gente está interagindo, entregando algo para o outro. Show. Meu Deus, esse Eu acho que episódio... não, esse aqui foi o ápice do ápice. Se você tá assistindo isso... Não, sério. Quem assistiu, quem ouviu esse episódio... Se em algum momento não teve uma vontade ou não fez de pegar um caderninho, um bloco de lápis e sair anotando algumas coisas, vale rever esse episódio, vale compartilhar esse episódio com todo mundo também. Mas, assim, caminhando pro final do nosso episódio, eu agradeço muito, muito mesmo, de coração, a presença de vocês, todas as falas e contribuições que vocês trazem aqui. Bom, sou suspeito a dizer, né? Também levanto muito essa bandeira, essa pauta e... toda a possibilidade de dar holofotes para esse assunto eu acho que é válido, porque a gente está falando de saúde individual, de saúde coletiva, de saúde pública, de qualquer coisa que seja. Então é uma fala muito, muito, muito essencial, qualquer que seja, assim, né? Então, nossa, muito obrigado para vocês. Não sei se a Andressa tem alguma coisa a falar aí. Eu tô me sentindo bem como é que é... Pra quem... A nucleada convidada. Porque entre todos aqui, eu sou a única que não trabalha com isso. Diretamente. Né? Então, diretamente. Trabalha com gente, tudo. Mas assim, eu agradeço pelo núcleo, porque assim, acho que agrega muito esse assunto. Ele nunca vai terminar, vai ser sempre se melhorando. E a gente tá trazendo isso, né, num período... que cada vez a gente aumenta o número de informações, então a gente, né, tá sempre vivendo vários mundos. Eu acho que a gente tem que sim centralizar, pensar em si, né, e se manter. Eu acho que a gente se cuidando, a gente cuida dos outros, né? A gente tem que lembrar isso aí. Então eu agradeço muito as duas pela presença e espero que outras pessoas, né, pensem e conversem sobre isso. Né? Que é muito importante. Também. Com certeza, com certeza. E antes de encerrar,
deixo muito aberto no convite para participarem do Núcleo de Jovens Empresários da Assist, para conhecer a associação aqui de São Leopoldo, localizada no Rio Grande do Sul. E para você que não conhece o mundo do associativismo, para você que está querendo empreender, já empreende, já tem uma empresa consolidada, faça parte, né, da forma que você consegue, da forma que você tem alcance, se é ajudando ou se é sendo ajudado. Colabore, incentive os programas de pequenos microempreendedores também da sua cidade. E agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenham gostado. Quem gostou, tá certo. Quem não gostou, tá não, tô brincando. Né? Espero que você tenha feito bastante proveito desse episódio e compartilhe para as pessoas. Vamos fazer esse episódio chegar, essa pauta chegar aí, por onde quer que seja, tá? Muito obrigado por todo mundo que nos assistiu até agora. Obrigado às convidadas. Obrigada. E deixamos aí o espaço Obrigada. super disponível para vocês. Até a próxima. Joia. Até a próxima. Até a próxima.